Você já parou para pensar por que algumas pessoas, mesmo sem grandes recursos, conseguem conquistar tudo o que sonham, enquanto outras, mesmo cercadas de oportunidades, continuam presas à mediocridade? A resposta não está na sorte, nem no destino. Ela está em algo muito mais profundo, algo que governa o próprio caminho da realização, a lei do êxito. Uma lei invisível, mas implacável, que recompensa aqueles que a entendem e pune silenciosamente quem a ignora. Hoje você vai descobrir que o sucesso não é um acaso, é uma ciência. Ao longo da vida, percebi que a maioria caminha como se estivesse vendada. Seguem a multidão, repetem padrões, mas nunca param para compreender o mecanismo que rege cada conquista verdadeira. Eles buscam atalhos, esquecendo que todo atalho é um desvio e que o êxito exige um preço que poucos estão dispostos a pagar. Não falo de dinheiro, falo de disciplina, visão e persistência inabalável. Falo de um tipo de coragem que desafia o impossível. Se você está ouvindo estas palavras, significa que, de alguma forma, está buscando mais. Talvez queira prosperidade, liberdade, ou apenas provar para si mesmo que pode ser maior do que dizem. Mas antes de conquistar qualquer coisa no mundo externo, você precisa conquistar o seu mundo interno. Essa é a base da lei do êxito. Dominar a própria mente antes de tentar dominar qualquer circunstância. Pois sem controle sobre os seus pensamentos, você será escravo das circunstâncias que os outros criam para você. Hoje vamos caminhar juntos pelas verdades que moldam a realidade daqueles que ousam vencer. Mas deixo um aviso. O que você vai ouvir pode destruir crenças que você carrega há anos. Pode desinstalar mentiras que te mantêm confortável, mas estagnado. Se estiver disposto a continuar, prepare-se. Porque quando você compreender a lei do êxito, não haverá mais desculpas, e o fracasso deixará de ser uma opção. A primeira verdade que você precisa compreender é que o êxito não se inicia no mundo físico. Ele nasce em silêncio, dentro da mente. Toda grande realização, antes de existir para os olhos, existiu como uma imagem clara na imaginação de alguém. Essa visão não é um devaneio qualquer, é um plano mental tão detalhado que a realidade não tem escolha a não ser se moldar a ele. A lei do êxito começa no momento em que você decide ver o invisível e acreditar nele como se já fosse real. Mas apenas visualizar não basta. Quantos sonham e nunca realizam? A diferença está na ação direcionada. Cada passo que você dá em direção a esse objetivo envia uma mensagem poderosa ao universo e a si mesmo de que você está comprometido. A lei do êxito responde ao comprometimento como o eco responde ao som. Ela devolve aquilo que você emite, mas amplificado. Outro pilar fundamental é a persistência. Não se iluda. O caminho será árduo. Você será testado em momentos de cansaço, dúvida e solidão. E é exatamente aí que a maioria desiste. É nessa desistência que o fracasso se instala. O êxito, por outro lado, surge para aqueles que continuam mesmo quando não há nenhum motivo aparente para continuar. Essa teimosia em avançar é a senha que abre as portas que todos dizem estar trancadas. A lei do êxito também exige que você aprenda a controlar o que entra na sua mente. Palavras, notícias, opiniões. Tudo o que você consome molda, silenciosamente, a forma como você pensa e age. Muitos fracassam porque permitem que vozes negativas se tornem mais altas do que a sua própria. Proteger a mente é como proteger um jardim. Se você não cuidar, ervas daninhas tomarão conta. Existe ainda um componente que poucos valorizam: a fé racional. Não falo de fé cega, mas daquela confiança inabalável que vem de estudar, planejar e agir
com base em conhecimento sólido. Quando você acredita no que está fazendo porque conhece cada detalhe do caminho, sua energia muda, sua postura muda e o mundo percebe. Pessoas são atraídas para líderes que têm essa certeza silenciosa. Outro segredo é aprender a transformar derrotas em combustível. Todos que conquistaram algo grandioso falharam inúmeras vezes, mas ao invés de ver cada fracasso como um fim, eles viam como um ajuste de rota. Essa capacidade de extrair lições de cada queda é o que mantém o motor da persistência funcionando. A lei do êxito não pune a falha, ela pune a inércia. E aqui entra um ponto crucial: ambiente. Você não pode crescer num solo estéril. As pessoas com quem você convive e os lugares que frequenta estão moldando seu destino agora mesmo. Pergunte-se: o seu círculo atual alimenta ou drena a sua ambição? Se a resposta for negativa, você precisa ter a coragem de mudar, mesmo que isso signifique caminhar sozinho por um tempo. A disciplina é outro elemento inegociável. Sem ela, seus desejos serão apenas desejos. Disciplina é fazer o que precisa ser feito, mesmo quando não há vontade. É manter-se no plano, mesmo quando tudo ao redor parece querer te tirar dele. Aqueles que dominam a disciplina se tornam imparáveis, porque não dependem de motivação, dependem de decisão. Não podemos esquecer do valor da especialização. A lei do êxito recompensa quem se aprofunda em algo, quem se torna referência em uma área específica. Muitos falham porque tentam ser bons em tudo, mas não se tornam excelentes em nada. A excelência, quando alcançada, atrai reconhecimento, oportunidades e recompensas de forma natural. Há a força invisível do propósito. Sem propósito, até a vitória parece vazia. Quando você sabe exatamente o porquê está lutando, cada obstáculo se torna mais suportável. O propósito é o que transforma trabalho árduo em missão, e missão em legado. É o combustível que mantém a chama acesa quando todos os outros recursos se esgotam. Mas talvez o ponto mais ignorado sobre a lei do êxito seja que ela não funciona para os indecisos. O mundo não respeita quem vive mudando de direção, quem inicia 1000 coisas e não termina nenhuma. Decisão é força. Quando você toma uma decisão verdadeira, algo muda dentro de você. E esse algo se reflete no mundo externo. As oportunidades surgem, os aliados aparecem, e até as circunstâncias parecem se alinhar. Não é mágica, é foco. A lei do êxito não reage à hesitação, mas se curva diante da determinação inabalável. E lembre-se, a lei do êxito não é um evento isolado, mas um estilo de vida. Não se trata de atingir uma meta e parar, mas de viver de forma a crescer continuamente. Quando você entende que cada dia é uma semente que plantará para o seu próprio futuro, começa a agir com mais intenção, mais clareza e mais responsabilidade. Nesse ponto, o êxito deixa de ser apenas uma conquista material. Ele se torna parte de quem você é. E quando o êxito se torna identidade, nada e ninguém pode tirá-lo de você. Agora que você compreende a essência da lei do êxito, a pergunta é: o que vai fazer com esse conhecimento? Guardá-lo como mais uma teoria bonita ou colocá-lo em prática imediatamente? Saiba que cada dia que você adia a ação é um dia a mais entregando o controle da sua vida para as circunstâncias, ou pior, para a vontade de outras pessoas. O êxito não espera por quem hesita. Ele é conquistado por quem se levanta e age, mesmo quando não se sente pronto. Lembre-se, você não precisa ter todas as respostas para começar. Precisa apenas dar o primeiro passo com clareza de propósito e coragem para continuar aprendendo no caminho. É nesse movimento que a lei do êxito começa a trabalhar a seu favor.
Pequenas ações, repetidas com disciplina, constroem resultados que antes pareciam inalcançáveis. E quando você olhar para trás, perceberá que o impossível sempre esteve ao seu alcance. Você só precisava decidir ir até o fim. Mas existe um detalhe que separa os vencedores de todos os outros. Eles não param quando chegam. O verdadeiro êxito não é o fim da jornada, mas o início de um ciclo de crescimento contínuo. Aqueles que entendem isso vivem em constante evolução, expandindo seus limites, criando novas metas e inspirando outros a fazer o mesmo. O seu sucesso pode ser apenas sobre você, mas o seu legado, esse é sobre todos que serão tocados pelo que você construiu. Então, antes de encerrar este momento, olhe para dentro de si e responda: você está pronto para aplicar todos os dias a lei do êxito? Se a sua resposta for sim, então saiba que a partir de agora, o único limite que existe é aquele que você permitir. O resto é apenas questão de tempo.